Sabe, geralmente quando a humanidade olha para o céu noturno, existe tipo uma expectativa quase que instintiva de resgate. Uhum. É como se a gente estivesse, sei lá, numa sala de espera gigantesca, olhando para as estrelas, esperando que algo ou alguém desça de lá para consertar toda a bagunça que a gente fez aqui embaixo. Nossa, sim, é uma imagem muito forte. Pois é. E é reconfortante, de certa forma, né? Tira um pouco o peso dos nossos ombros. Com certeza. Mas a grande questão é, e se essa sala de espera for, na verdade, uma prisão que nós mesmos ajudamos a mobiliar? Uau. É exatamente essa tese explosiva que vamos dissecar hoje. Então, bem-vindos a mais uma imersão. Nosso objetivo de hoje é analisar uma entrevista assim muito densa e bem provocativa do canal Plugado Podcast. Sim, foi com o pesquisador e espiritualista Júnior Legrazi, né? Exatamente. E a missão dessa nossa análise hoje é gigantesca. A gente vai tentar desconstruir milênios de história humana para tentar entender como a ideia do divino foi moldada, alterada e, segundo as teorias apresentadas, na entrevista utilizada como uma ferramenta literal de controle de massas. Exato. Nós vamos explorar aquela linha bem fininha e quase sempre borrada entre a religião institucionalizada e a espiritualidade pura. O que é fascinante aqui é que a gente precisa estabelecer um terreno muito claro antes de dar o próximo passo. Sem dúvida. Porque nós vamos lidar com temas que tocam nos nervos mais sensíveis, sabe? Da história e da fé de muita gente. Ah, com certeza. Mexe com a base de tudo. Sim, a discussão de hoje passa por reinterpretações de textos bíblicos, manipulações políticas de impérios antigos e, olha só, chega até a ideia de vida extraterrestre lá no berço da civilização. É muita coisa. Mas o nosso objetivo hoje não é validar de forma absoluta ou invalidar as crenças de quem nos ouve, tá? Perfeito. Nós vamos agir como investigadores aqui, examinando os dados, os fatos históricos e as perspectivas exatas que foram propostas pelo entrevistado para que a nossa audiência possa refletir e tirar as próprias conclusões. Exatamente. O pensamento crítico é a nossa principal ferramenta hoje. E, bom, para entender a visão dele sobre a espiritualidade moderna, a gente precisa voltar muito no tempo. Muito mesmo. Tipo, ir para a antiga Mesopotâmia, que é o berço da civilização, e investigar por que o ser humano começou a olhar para o céu em busca de intermediários. Uhum. O argumento central dele é que as figuras que eram consideradas deuses na antiguidade, como os famosos Anunnaki, da Suméria, Sim, os Anunnaki. isso, eles não eram divindades místicas, sabe? Etéreas, invisíveis. Na visão dele, eram seres extraterrestres de dimensões superiores. E que trouxeram muita coisa para nós, né? Exato. Tecnologia, agricultura, matemática e até sistemas jurídicos. Nossa. Ele cita o Código de Hammurabi, por exemplo, que é a primeira constituição com direitos e deveres. E ele diz que isso foi entregue muito antes do próprio dilúvio bíblico. É uma afirmação em tanto. Certo, mas vamos desempacotar isso um pouco, porque a arqueologia tradicional tem explicações bem sólidas e graduais sobre a evolução da agricultura e da sociedade, né? Sim, com certeza. Então, como ele justifica esse salto direto de, tipo, avanços sociais para alienígenas? Eu fico meio perplexo. Então, ele constrói esse argumento com base em evidências visuais e textuais, mas interpretadas sob uma ótica moderna, sabe? Ah, entendi. O entrevistado menciona, por exemplo, os cilindros sumérios e também a antiga religião de Zoroastro na Pérsia, com aquela figura do deus Ahura Mazda. Certo. As representações artísticas daquela época mostravam esses deuses como figuras voadoras, muitas vezes homens com asas, segurando artefatos complexos nas mãos ou dentro de veículos nos céus. Veículos nos céus? A lógica proposta é bem estrutural. Pensa assim, como as pessoas daquela época não tinham o vocabulário tecnológico para descrever naves espaciais ou propulsão, Faz sentido, elas usavam os termos e as metáforas que conheciam, né? claro. Então algo tecnológico virava inevitavelmente uma carruagem de fogo, como está descrito no livro do profeta Isaías, sabe? Ou anjos descendo do céu. Caramba! Certo, isso me lembra imediatamente daquela famosa terceira lei do Arthur C. Clarke, o escritor de ficção científica. Ah, sim. Qual é mesmo? Aquela que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Exatamente. É perfeito para esse contexto.
Quer dizer, se um helicóptero Apache pousasse no meio da Suméria antiga, os pilotos seriam adorados como deuses supremos, sem a menor dúvida. Com toda certeza. Eles não teriam outra explicação. Mas aí que tá. Se a gente aceitar essa premissa de que a humanidade simplesmente confundiu seres tecnologicamente avançados com divindades absolutas e infalíveis, Uhum. isso não acaba criando, tipo, um complexo de inferioridade permanente na nossa espécie? Sim. E esse é o ponto nevrálgico da teoria dele. É mesmo? É. Essa externalização do divino criou o que ele chama de síndrome de inferioridade humana. Síndrome de inferioridade. Isso. Porque quando um povo acredita que todo o conhecimento, a lei e a prosperidade vem de, sabe, deuses do céu, Sim. o ser humano passa a se ver como um mero mortal, uma criatura inerentemente falha, inferior e pecadora, Nossa, pesado. e que jamais poderia acessar o divino sem a permissão ou a intervenção ou o sacrifício exigido por essa autoridade externa, né? Claro, terceiriza tudo. Exato. Essa crença condicionou a humanidade a uma submissão total. Criou essa ideia de que nós somos totalmente incapazes de autogestão espiritual. Caramba. Bom, uma vez que a humanidade internalizou essa submissão, a pergunta óbvia passa a ser: alguém tentou quebrar esse ciclo? E, segundo a entrevista, a resposta é sim. E essa figura foi Jesus. Exatamente. Mas, óbvio, definitivamente não o Jesus ensinado pelas instituições tradicionais ao longo dos séculos, certo? Não, bem diferente. Urlegras identifica Jesus como uma consciência de 12ª dimensão, que ele chama de Sananda e que teria passado por um processo de 1000 anos apenas para conseguir baixar sua energia e encarnar um corpo físico humano. Mas, peraí, pausa. 12ª dimensão. Parece complexo. Isso soa como ficção científica pura para mim. O que exatamente isso significa nesse contexto espiritualista? É que, dentro da cosmologia que ele apresenta, dimensões não são lugares geográficos no espaço, sabe? Ah, não. Não, são estados de frequência vibracional. Entendi. Então, uma consciência de 12ª dimensão seria uma energia de puro amor e sabedoria, vibrando numa frequência altíssima, sem uma forma física densa. Tá. O argumento é que um ser dessa magnitude não conseguiria simplesmente nascer na Terra, que seria tipo uma dimensão de matéria densa e de baixa frequência, né? O corpo não aguentaria. Exato. Sem que esse corpo físico colapsasse. Caramba. Daí a necessidade desse período de adaptação de 1000 anos. Para diminuir a própria voltagem, digamos assim. Para conseguir encarnar. Isso. E o grande objetivo dessa encarnação era revolucionário. Era ensinar de humano para humano. Ou seja, nivelar. A maior quebra de paradigma dele. E o real motivo pelo qual ele foi tão perseguido pelas autoridades da época foi pregar contra a adoração de deuses externos e contra os sacrifícios de animais nos templos. Ele pregava o Deus interior. Exclusivamente o Deus interior. E aqui entra um detalhe linguístico que vira o jogo completamente. Sim. Pelo que eu entendi, a entrevista aponta para o que seria um erro crucial de tradução, ou talvez até uma manipulação intencional, né? Provavelmente. Porque todo mundo conhece a famosa frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Sim, um clássico. Mas o pesquisador afirma que o sentido original foi distorcido. O correto, vindo lá do aramaico original, seria algo como: "O eu sou é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo seu próprio eu sou". Nossa, isso muda tudo. Demais. Não é só uma mudança de palavras, é tipo uma demolição de estrutura. A mensagem deixa de ser "Eu, Jesus, sou o seu único Salvador" e se torna "A sua própria consciência é o seu caminho". Não existe salvação terceirizada. Exatamente. Isso retira o monopólio da salvação das mãos das instituições, né? Mas aí eu esbarro num paradoxo gigantesco. Qual? Se a mensagem original era tão descentralizada, tão focada no autoconhecimento, algo que é muito alinhado com o que a gente chama historicamente de gnosticismo, né? Sim. Como é que essa filosofia de autonomia espiritual se transformou na maior, mais rica e mais centralizada instituição hierárquica do planeta? É uma ótima pergunta. Quer dizer, como fomos do Deus interior para os dogmas de Roma e para o pagamento de indulgências?
A resposta para isso está na política de sobrevivência de um império em colapso, sabe? Roma. Isso. A gente precisa olhar para o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Certo. O imperador romano Constantino não criou o cristianismo do zero, mas ele percebeu o poder daquela fé que estava emergindo, né? Ele viu uma oportunidade ali. Exato. O Império Romano estava fragmentado e ele precisava de uma argamassa social para manter tudo unido. Então, o que ele fez? Ele chancelou uma versão específica do cristianismo e fundiu isso com o poder do Estado. Ah, entendi. E aí é que está o problema. Os cristãos gnósticos acreditavam que a centelha divina estava dentro de cada um e que qualquer pessoa podia acessar Deus diretamente. Sem intermediários. Sem padres, sem templos de ouro, sem dízimos obrigatórios. Ou seja, o verdadeiro terror de qualquer Estado. Pessoas que pensam por si mesmas e que não precisam pagar um pedágio espiritual para serem salvas. Perfeitamente. Para um império que dependia de hierarquia e de impostos, a autonomia gnóstica era uma ameaça letal, né? Com certeza. A entrevista narra que esses grupos foram perseguidos, marginalizados e exterminados. Credo. E para preservar os ensinamentos originais de Jesus, eles tiveram que esconder os registros deles em cavernas no deserto. Aqueles manuscritos famosos. Isso! É por isso que aquelas descobertas arqueológicas do século XX, sabe? Como os manuscritos do Mar Morto em 47 e a Biblioteca de Nag Hammadi. Ah, sim. Elas revelaram dezenas de evangelhos perdidos, como os de Tomé, Filipe e Maria Madalena, que focam fortemente nesse conhecimento interno. Incrível. E além dessa perseguição física toda, ele detalha muito o efeito do que ele chama de telefone sem fio histórico. Ah, sim, as traduções. Os textos que sobreviveram e foram oficializados passaram do aramaico original para o hebraico, depois para o grego, para o latim, para o inglês do rei James e, finalmente, para o nosso português. Imagina o quanto se perdeu e se mudou no caminho, né? Muito. E quem fazia essas traduções não eram acadêmicos neutros hoje em dia. Eram escribas subordinados a imperadores e bispos. Eles tinham o poder da caneta, literalmente. Sim, eles controlavam a narrativa. Tinham a liberdade para alterar, incluir ou excluir trechos inteiros que fossem convenientes ou não para o poder da época. É verdade. Quer ver um dado interessante? A Bíblia Católica Apostólica Romana tem 77 livros, enquanto as versões evangélicas, que são traduzidas no Brasil, têm 66. Foram séculos de edição e curadoria. É muito louco pensar nisso. E bom, uma vez que o acesso direto e interno ao divino foi suprimido, surgiu um vácuo. E a natureza odeia vácuos. Exato. E o que preenche um vácuo de poder numa sociedade? O controle através do medo. É nesse momento da linha do tempo que a invenção do inferno se torna a ferramenta definitiva. Invenção do inferno. Sim, a entrevista afirma de forma bem categórica que o inferno, aquele diabo de chifres e Satanás, eles simplesmente não existiam nas escrituras originais do Velho Testamento judaico. Não existiam? Não. Tudo isso foi uma amálgama, sabe? Uma criação posterior do cristianismo, fortemente influenciada por mitologias pagãs europeias e até por obras de ficção que vieram depois, como o Inferno de Dante. Caramba, o Inferno de Dante formatando a religião? Pois é. O objetivo era muito claro, criar um inimigo invisível e incomum para unir a massa através do pavor. E ele traz uma estatística sobre isso que é, no mínimo, perturbadora. Eu fiquei chocado. Dos números, né? Sim. Quando a gente analisa os textos bíblicos de forma literal, friamente como um documento de mortes, Satanás não tem mortes registradas sob o comando dele. Nenhuma. Zero. Enquanto isso, o Deus do Velho Testamento ordenou ou executou a morte de mais de 2,5 milhões de pessoas. É assustador. Você tem a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra com todos os habitantes, os primogênitos do Egito, a esposa de Ló transformada em estátua de sal apenas por olhar para trás. Eram punições extremas, né? É fascinante e terrível notar como isso distorce completamente a ideia de temer a Deus. O que em culturas antigas poderia significar, tipo, um profundo respeito, foi traduzido como um pavor literal. Ajoelhe-se ou você será aniquilado. Exato. E esse pavor não age sozinho, sabe? Ele é sustentado por uma estrutura bem maior. Qual estrutura?
O entrevistado conecta essa narrativa de medo aos chamados 4 pilares de controle, que é um sistema de dominação que, segundo ele, remonta lá àquela antiga Suméria que a gente mencionou no início. Usando o NAC de novo. Isso. Os pilares são religião, mídia, educação e governo. A religião foi o primeiro grande pilar, formatando a moralidade e o medo. E o governo, através do controle financeiro, logo se aliou a ela. Faz todo sentido. A entrevista até resgata a origem do dinheiro fiduciário na Babilônia, onde as pessoas deixavam ouro delas guardado em cofres e recebiam tabletes de argila ou pedaços de papel em troca, né? Os recibos. Isso. Em pouco tempo, os guardiões lá perceberam que podiam emitir muito mais recibos do que tinham de ouro real guardado. Era a invenção do dinheiro baseado na crença, na dívida. A base do nosso sistema financeiro. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque esse acúmulo de riqueza e poder, que é baseado em crença e medo, fluiu através dos séculos diretamente para a igreja. Sim. Durante o período do feudalismo, que começou a se estruturar lá com Carlos Magno em aliança com o Papa, a instituição cobrava impostos pesadíssimos e terras das aldeias camponesas em troca de proteção divina. Era um negócio rentável, né? Era quase um esquema de proteção mafiosa, sabe? Sim. Mas com o peso da eternidade em jogo. O Legrazzi argumenta que a genialidade sombria dessa arquitetura de controle é visível até na construção física das coisas. Como assim? Pensa nos grandes templos, nas catedrais góticas imensas. Elas não eram altas apenas para alcançar Deus, sabe? Elas foram matematicamente desenhadas para fazer o indivíduo comum entrar ali e se sentir minúsculo. Esmagado. Esmagado diante da grandiosidade da instituição. Pensa no modelo de negócios. Se você consegue plantar um problema invisível e aterrorizante na mente das pessoas... Que é o fogo eterno do inferno. Isso. Você automaticamente ganha o monopólio da única cura invisível disponível, que é a salvação, vendida ou mediada exclusivamente por eles. Nossa, é uma engrenagem perfeita de coerção. Mas isso nos traz a um impasse muito prático. Qual? Se a religião estruturada carrega toda essa bagagem histórica de controle, de guerras e de medos inventados, qual é a saída? Boa pergunta. O que sobra para quem busca uma conexão real, sem cair nessa matrix institucional? E a resposta que a entrevista nos dá transita fortemente entre a filosofia dos grandes pensadores e a física moderna. O pesquisador é muito categórico. Espiritualidade não é sinônimo de religião. Ele define a espiritualidade como uma energia inteligente que rege o universo. Como uma mecânica pura, né? Exato. É a mesma força invisível que mantém os planetas numa órbita milimetricamente perfeita e que faz uma semente brotar no escuro da Terra. E se conectarmos isso à imagem maior, essa descrição se alinha quase que perfeitamente com o conceito do Deus de Spinoza. Spinoza, o filósofo? Isso. O filósofo Baruch Spinoza rejeitava a ideia de um Deus personificado. Aquele velhinho de barba branca sentado nas nuvens, sabe? Anotando quem pecou e julgando quem merece o céu ou o castigo. Para Spinoza, e aparentemente para o pesquisador também, Deus é a própria natureza. Certo. É o universo funcionando numa rede infinita de causa e efeito, onde não há raiva divina, apenas consequências naturais das nossas ações. E falando em pecado, e nessa questão de julgamento, a desconstrução que ele faz dessa palavra é genial e libertadora. A origem da palavra, né? É. Ele explica que a etimologia da palavra pecado vem de um termo técnico usado por arqueiros na antiguidade. Arqueiros? Sim. Quando um arqueiro atirava uma flecha e errava o alvo, a expressão que ele usava era "eu pequei". Nossa, sério? Sério. Ou seja, pecar significa apenas cometer um erro de cálculo, avaliar a falha, corrigir a postura, ajustar a mira e atirar a próxima flecha. Caramba! Não é uma mancha radioativa na sua alma que te condena para sempre, sabe? É literalmente o processo mecânico de tentativa, erro e aprendizado.
Que mudança de perspectiva, né? E para lidar com a correção dessa mira na vida real, a entrevista foca bastante no conceito de apometria, Ah, sim. que é uma técnica de harmonização energética. Exato, ele cita muito a apometria. Mas para quem está nos ouvindo agora e nunca leu sobre isso, tipo, como funciona essa mecânica na prática? Então, na visão do Legrazi, não há mágica. A física quântica aplicada à consciência. Ok. Ele faz a analogia do dial de um rádio antigo, sabe? De sintonizar. Sintonizar a rádio FM. Exatamente isso. A mente humana funciona sintonizando frequências em hertz. A emoção que você sente dita a sua frequência. Tá. Se você passa os seus dias vibrando na frequência do medo crônico, da raiva ou da vitimização contínua, você sintoniza a sua consciência na, digamos, estação do medo. E aí? E é aí que entram as entidades ou energias de baixa frequência, que ele chama de obsessores. Obsessores. E o ponto crucial dele é que esses obsessores não criam o medo na pessoa. Eles não têm esse poder criativo. Então o que eles fazem? Eles apenas se acoplam como parasitas energéticos, sabe? Credo. Eles se acoplam a quem já está emitindo e transmitindo essa frequência de forma voluntária. E então eles potencializam isso. Mas espera, se a dinâmica é essa, isso levanta uma questão séria sobre responsabilidade pessoal, não acho? Como assim? Se eu estou sintonizando essa rádio ruim e algo se acopla a mim, isso não tira a minha culpa. Eu não posso simplesmente dizer que as coisas dão errado porque um obsessor está sugando a minha energia. Tipo, somos vítimas desse ecossistema invisível. Pelo contrário. Aí que tá. A análise aprofundada que ele faz desse mecanismo revela que não existe acaso e não existe vitimismo cósmico. Nós somos os responsáveis. 100% responsáveis pelo dial do rádio. Energias de baixa frequência só se conectam a pessoas que deixaram a porta aberta através dos seus próprios hábitos mentais contínuos. Faz sentido. Portanto, o verdadeiro trabalho de proteção espiritual que ele defende não é algo místico como acender uma vela de 7 dias, sabe? Ou comprar um amuleto caro ou tomar um banho de ervas supersticioso. A proteção real é outra. É a manutenção rígida e diária da própria energia. De comportamento. É como você age, o que você consome e como você reage às provocações do mundo. É o esforço consciente de vibrar nos 4 sentimentos universais que ele define como frequências curadoras: Quais são? amor, compaixão, perdão e respeito. Perfeito. E isso nos leva a um momento de colocar os pés no chão da nossa conversa. Porque falar de física quântica, frequências energéticas de 12ª dimensão e deuses sumérios pode parecer incrivelmente abstrato para quem precisa acordar cedo e pagar boleto amanhã, né? Ah, com certeza. A vida real bate na porta. Pois é. Como essa filosofia toda se aplica na vida de uma pessoa comum? O argumento final da entrevista tem uma clareza que corta como uma faca. A verdadeira espiritualidade só pode ser provada através de ações práticas no meio do caos cotidiano. Exatamente. Ele tem críticas muito duras ao que chama de falsa espiritualidade. Sim, aquela onda de pessoas que acordam às 5 da manhã para meditar em posições perfeitas, mas ao meio-dia estão destilando ódio na internet ou humilhando funcionários. Nossa, é muito comum. Para ele, ferramentas como meditação guiada e exercícios de controle de respiração são apenas isso, ferramentas. Elas não salvam ninguém por si só. Não. Elas ajudam a oxigenar o corpo, baixar o cortisol e acalmar o sistema nervoso, o que é ótimo, né? Sim. Mas elas não transformam o caráter. Ele usa a analogia do carro esportivo. Ter uma Ferrari na garagem não faz de ninguém um piloto profissional se a pessoa não tem ética de trânsito ou sequer sabe dirigir. É uma ótima analogia. E o entrevistado faz questão de provar o ponto dele através da própria rotina. Ele conta que treina jiu-jitsu ativamente há 9 anos. Ele luta jiu-jitsu. Sim, muitas vezes junto com o próprio filho. E ele diz que faz isso para manter o corpo físico funcionando sob pressão, sabe? Que legal. E na frente espiritual, como ele aplica? Ele atua como coordenador voluntário de um trabalho que mobiliza 70 marcas de apometria. Eles atendem algo em torno de 30 a 50 mil pessoas por ano. Caramba, 30, 50 mil pessoas. E de graça. De forma totalmente gratuita, focando na premissa de que a espiritualidade verdadeira é servir. Nossa, é a diferença brutal entre a teoria de salão e a prática.
É muito fácil e até bem cômodo ser um poço de paz e iluminação quando você está isolado no topo de uma montanha em silêncio absoluto. Pois é, lá não tem trânsito, não tem chefe. Exato, o verdadeiro teste da sua musculatura espiritual acontece na civilização. Acontece quando você precisa pagar impostos e a entrevista mostra um Legrazi bem humano admitindo com todas as letras que odeia pagar impostos no Brasil. E quem não odeia? Né? Ele odeia porque conhece a corrupção e não vê retorno social, mas ele vai lá e paga. O teste verdadeiro é conseguir conviver em harmonia com uma ex-esposa após um divórcio doloroso, Sim, ele fala sobre isso. mantendo a guarda compartilhada de forma saudável e madura para garantir o bem-estar psicológico do filho. Isso é espiritualidade na prática. Se conectarmos todas essas peças ao quadro geral da nossa discussão de hoje, fica claro que o debate acadêmico acaba perdendo a força diante da realidade pragmática. Como assim? Um cético ou um cientista tradicional poderia facilmente questionar se a técnica de apometria tem validação em periódicos científicos internacionais, Sim, claro. ou se os resultados curativos nessas milhares de pessoas que ele atende são apenas um gigantesco efeito placebo comunitário. É uma crítica válida da ciência. Sim, mas a resposta implícita no trabalho dele é puramente voltada para o resultado empírico. Se o método adotado fez com que uma pessoa parasse de destruir a própria vida com drogas, ou se fez um indivíduo agressivo passar a tratar a família com respeito, se ajudou alguém a abandonar pensamentos suicidas e encontrar um propósito real, Então funcionou. exatamente. O método cumpriu seu papel máximo de servir à humanidade e reduzir o sofrimento. O resultado prático anula completamente a necessidade de aprovação acadêmica na visão dele. É muito forte isso. Bom, nós fizemos uma viagem histórica e existencial incrivelmente intensa hoje, pessoal. Intensa é a palavra. Começamos escavando o passado, com civilizações antigas confundindo supostos seres extraterrestres com divindades absolutas. E instalando a síndrome de inferioridade. Exato. Nós navegamos pelas águas turbulentas da história cristã, observando como a mensagem de autonomia de Jesus foi politicamente interceptada, resultando na criação da ideia do inferno. Para gerar medo de obediência, Passamos pela invenção do dinheiro e pelo acúmulo de poder pelo Vaticano através do Estado. E, finalmente, aterrissamos na compreensão quântica de que cada um de nós é o único roteirista e o sintonizador exclusivo da própria frequência energética. e o grande recado que a gente extrai de toda essa análise é brutalmente direto, né? Pare de terceirizar a culpa pelos seus fracassos. E pare de esperar que alguém terceirize a sua salvação. E a razão pela qual o pessoal que acompanha a gente deveria se importar com toda essa desconstrução de crenças históricas é porque o entendimento dessa linha do tempo nos oferece algo inestimável: O quê? a verdadeira autonomia. Quando compreendemos a mecânica por trás de milênios de imposição de medo, nós nos libertamos daquela visão punitiva e aterrorizadora do mundo. É uma libertação mesmo. Isso tira de cima dos nossos ombros o peso insuportável do pecado como uma condenação eterna. Lembra do arqueiro? Lembro, a flecha que errou. Transforma o erro numa simples flecha que apenas errou o alvo. Você não está condenado, você só precisa avaliar o vento, ajustar a sua postura, puxar o arco com mais consciência e tentar de novo amanhã. Perfeito. Isso devolve o poder absoluto e, claro, a responsabilidade inegociável de volta para as mãos do indivíduo. Uma responsabilidade pesada, sem a menor dúvida, mas absolutamente libertadora para quem tem coragem de assumir o controle do próprio diálogo. Com toda certeza. E isso nos leva a uma reflexão final que ecoa perfeitamente aquele cenário que a gente imaginou lá nos primeiros minutos da nossa conversa. Da sala de espera. Isso. A humanidade passou os últimos milênios olhando para cima, sendo ativamente doutrinada pelas suas instituições a esperar que um salvador místico descesse das estrelas numa carruagem de fogo para resolver magicamente a fome, as guerras e as injustiças que nós mesmos criamos. Mas e se a realidade for completamente diferente? Aí a coisa muda de figura. O que aconteceria com as nossas atitudes diárias, com a nossa sociedade, se amanhã nós descobríssemos definitivamente e sem a menor sombra de dúvidas que não há ninguém vindo nos resgatar? Arrepia só de pensar. Se tivermos a certeza absoluta de que aquela cadeira de Salvador no céu está permanentemente vazia,
quem de nós teria coragem de levantar e começar a consertar o mundo hoje? Fique essa reflexão profunda para todos nós que participamos dessa imersão de hoje. Agradecemos imensamente pela companhia em mais essa análise detalhada. E, como sempre dizemos, não tomem nada do que trouxemos aqui como verdade absoluta só porque foi bem argumentado, tá? Exatamente, pesquisem. Pesquisem por conta própria, estudem fontes diversas, questionem as narrativas das instituições que detêm o poder e, acima de tudo, tenham a coragem de questionar as suas próprias certezas mais antigas. Um abraço e até a próxima imersão. Sou centelha de luz, vindo teu sopro sagrado, Espírito que habita em mim e acende a minha alma. Antes de qualquer caminho, antes de qualquer escolha, teu sopro é meu respirar e repousa no meu ser. Me chama, me chama. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga. Mesmo quando tropeço, mesmo quando não compreendo, tua vida me sustenta e permanece em mim. Não há distância entre nós, não preciso buscar teu rosto, pois dentro de mim carrego a tua essência. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga. Centelha eterna, chama viva, essência que sou em ti. Sagrada chama que sou, sopro que me faz existir. Mesmo quando não te chamo, mesmo quando não compreendo, tua vida permanece viva. Me chama, me chama. Me chama, me chama. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga.